Olá! Hoje a gente vai mergulhar nas primeiras etapas, aquelas que são super cruciais, de um processo trabalhista aqui no Brasil. Sabe como é que um conflito lá no ambiente de trabalho se transforma de repente num caso oficial na justiça? É exatamente essa jornada que a gente vai desvendar agora, desde o primeiro papel até a primeira resposta. Então tudo começa com essa grande pergunta, né? Como é que uma briga, uma discordância, uma questão mal resolvida no trabalho, de repente vira um processo judicial de verdade? É justamente esse caminho que a gente começa a trilhar agora. Ok, vamos lá. Todo e qualquer processo na justiça tem um ponto de partida, um início formal. Existe um documento que é o verdadeiro pontapé inicial, que bota para rodar toda a engrenagem do judiciário. E esse documento se chama petição inicial. Pensa nela como se fosse a batida oficial na porta do tribunal. A justiça, por princípio, não age sozinha, ela é inerte. A petição inicial é que chega, apresenta os fatos para o juiz e basicamente provoca o Estado a agir. É ela que tira o sistema todo daquela inércia. Mas uma petição inicial não é só escrever uma carta contando o que aconteceu. Não, não. Ela tem uma estrutura, uma anatomia mesmo, com partes essenciais para que ela seja válida. Vamos dar uma olhada em como ela é montada. No caso de uma petição escrita, a lei meio que cria um checklist com 6 itens que não podem faltar. Primeiro, para qual juiz vai a petição, o endereçamento. Depois, quem são as pessoas envolvidas, a qualificação. Aí vem o coração da história, uma breve exposição dos fatos. E, claro, o que se está pedindo, quanto isso vale, que é o valor da causa e, por fim, a assinatura. Agora, essa parte do pedido é bem interessante. Existe uma diferença importante aqui. O pedido imediato é a ação que se espera do juiz, por exemplo, que ele condene a outra parte. Já o pedido imediato é o que se quer na prática, no mundo real, como o dinheiro das horas extras que não foram pagas. Um é a ação do tribunal, o outro é o resultado concreto. E olha, não dá para subestimar a importância do valor da causa. Não é só um número jogado ali. É a soma de tudo o que foi pedido em dinheiro, e é com base nele que as custas do processo são calculadas. E mais, dependendo do valor, até o tipo de procedimento que o caso vai seguir pode mudar. Beleza, a petição foi protocolada, o jogo começou. Agora a bola está do outro lado do campo. Vamos virar a câmera e ver o que acontece quando o réu, que na Justiça do Trabalho a gente chama de reclamado, recebe a notificação do processo. Quando o réu é notificado, ele se vê numa encruzilhada com 3 opções. A primeira, simplesmente concordar com o que o autor está pedindo. A segunda, que é bem arriscada, não fazer nada, ficar inerte. E a terceira, que é a mais comum, claro, é apresentar uma defesa formal para rebater tudo o que foi dito. E aqui, olha, presta atenção, porque isso é um alerta gigante. Ficar em silêncio é uma aposta de altíssimo risco. A falta de defesa pode levar a um negócio chamado revelia. E o que é isso? Basicamente, o juiz pode presumir que todos os fatos que o autor alegou são verdadeiros, já que ninguém apareceu para dizer o contrário. Ou seja, o silêncio pode custar muito, muito caro. Bom, vamos supor que o réu decidiu se defender, que é o mais sensato. Quais são as ferramentas que ele tem? A principal de todas é a contestação. É nela que toda a matéria de defesa tem que ser colocada na mesa. E essa defesa pode ser apresentada de 2 formas. A contestação pode ser oral, feita ali na hora da audiência, com tempo de 20 minutos para falar, ou pode ser escrita, que é enviada pelo sistema eletrônico antes da audiência acontecer. E vale dizer que, hoje em dia, com o processo eletrônico, a forma escrita virou praticamente a regra. E o timing aqui é tudo. Certas coisas têm um momento exato para serem ditas, e a contestação é o principal deles. Como diz a súmula 48 do TST, se o réu acha que o autor também lhe deve algo e quer abater esse valor, a chamada compensação, isso tem que ser pedido na contestação. Se perdeu o bonde, já era, não pode mais. Mas a defesa não precisa ser só defensiva. O réu pode ir para o ataque usando uma reconvenção. O que é isso? É, na prática, um processo do réu contra o autor, mas que corre ali dentro da mesma ação. É a hora que a defesa vira ataque. Existe também um tipo de defesa que questiona o local onde o processo está correndo. Se o réu acha que o foro está errado, ele tem um prazo super curto, de apenas 5 dias depois de ser notificado, para apresentar o que se chama de exceção de incompetência. Quando isso acontece, o processo para, fica suspenso, até o juiz decidir quem está certo. Ufa! Com a petição inicial de um lado e a contestação do outro, o campo de batalha está montado. São esses 2 documentos que definem o que vai precisar ser provado ou não. Agora, a gente entra na fase de preparação para as provas. Prova é
Basicamente, qualquer instrumento que sirva para convencer o juiz de que um fato realmente aconteceu daquele jeito. E aqui tem um ponto que é a chave. Não se prova o direito, a lei, porque se parte do princípio de que o juiz já conhece a lei. O que se prova são os fatos que dão base para aquele direito. Certo, mas quem tem que provar o quê? A regra geral, que a gente chama de ônus da prova, é bem clara. Cabe ao autor provar os fatos que criam o seu direito, e cabe ao réu provar qualquer fato que possa impedir, modificar ou até extinguir o direito do autor. É uma responsabilidade dividida. E é assim que, com a petição inicial lançando as cartas na mesa e a resposta definindo a briga, as bases do processo são construídas. A grande questão que fica no ar é, com o tabuleiro montado, qual dos lados vai conseguir usar as provas para convencer o juiz e, no fim, ganhar a disputa? Bom, a resposta para isso já é cena para os próximos capítulos do processo.